Hello! Vou gravar mais uma aulinha aqui, one more class. A conversation era café. A conversation era café. Então, aqui é uma conversinha num coffee shop. Tá? O que é um coffee shop? São essas lojinhas de café, tipo Starbucks, entre outras que eu não consigo me lembrar, porque não é o tipo de lugar que eu costumo frequentar. Actually, I don't like very much. Yeah, I don't. Então, aqui vai ser um dialogue, tá? Uma conversação entre dois amigos num café, tá bom? Ou num coffee shop. Então, aqui, ó, eu vou dar umas diquinhas sobre leitura, tá? Readings. Então, como é que a gente faz um reading? Né? Ou como é que a gente faz uma leitura e tal? Primeiro, o que que eu indico? A gente fazer um scanning, né? Na verdade, a gente fazer ter uma general idea of the text, just para ver o que que está rolando, o que que está acontecendo em palavras que nós provavelmente não sabemos. Então, antes de entrar a fundo do texto, é legal a gente pegar, falar assim, poxa, mas o que que eu não sei, né? Por exemplo, eu não sei o que quer dizer a little tired, a little tired. Eu vou lá e pesquiso. O que quer dizer a little tired? Ah, quer dizer um pouco cansada ou um pouco cansado, tá? Beleza, já sei. Então eu já consigo seguir adiante, né? Então, I'm feeling great. I love this sunny weather. It makes me feel. It makes me feel. Então, me faz sentir. It makes me feel so happy and full of energy. Então, me faz sentir tão feliz e cheio de energia, né? Yeah, the sunshine, is nice. Então, aqui, ó, sunshine. Poxa, eu não sei o que quer dizer sunshine, cara. Eu vou lá e pesquiso. Então, eu já sei. Sunshine é a luz do sol, né? A luz, brilho do sol. Aí ele fala, a pessoa fala assim, mas ontem, né? But yesterday, it was raining all day. I felt really sleepy and I didn't want to do anything. Então, aqui, ó, a gente tem algumas estruturas de passado. Yesterday was, felt, didn't, né? Então, aqui tem algumas estruturas de passado. Pode ser que a gente não tenha visto ainda passado, nós não vimos passado ainda, tá? Então, a gente vai ter que pesquisar essas estruturas. Então, por exemplo, yesterday it was raining all day. Então, ontem estava chovendo o dia todo. I felt, eu me senti, I felt really sleepy, então eu me senti com muito sono, né? Eu não quis, I didn't want. Então, quando eu uso esse didn't, ele é um auxiliar de passado, ele não tem significado nenhum traduzido, tá? Ele só tem o significado que eu não quis, né? O verbo want, o verbo to want, querer, didn't want, eu não quis, ele coloca o verbo no passado, na negativa. Então, I didn't want to do anything. Então, eu não quis fazer nada. Aí tem esse aqui, ó. I know what you mean. I know what you mean. Então, eu sei o que você quer dizer. I know what you mean. Eu sei o que você quer dizer. Rainy days can be so gloomy, so gloomy. Então, assim, o que você quer dizer so gloomy? Gloomy é meio triste, é cinza, é aquela coisa boring, aquela coisa, sabe? Chata. Gloomy. What do you do when it rains? Então, o que você faz? O que você gosta? What do you like? What do you like to do when it rains? Então, o que você gosta de fazer quando chove? Aqui, ó, ela usa um frequency adverbs. I usually read a book or watch a movie. Então, I usually read a book. Eu geralmente leio um livro ou assisto um filme or watch a movie. It helps me feel relaxed. Então, me ajuda a sentir relaxado. How about you? Esse how about you, ele que é bem useful, tá? Ele é bem, a gente consegue ter bastante uso para ele. O how about you? Então, por exemplo, ó, I like rainy days. How about you? Eu gosto de dias de chuva. E você? Esse how about you quer dizer e você. Por exemplo, I like pizza on Friday nights. How about you? Eu
Eu gosto de pizza às sextas à noite. E você? How about you? Tá? Por exemplo, ó, I like to study English. How about you? Eu gosto de estudar inglês. E você? Aí a pessoa responde, I like to bake cookies. I like to bake cookies. Então, eu gosto de assar biscoitos. O verbo to bake é assar, tá? Assar bolos, assar tortas, tá? Bake cookies, bake cakes, bake pies, tá? Or listen to music. Listen to music. Repare que esse T é mudo, não, ele é mudo, ele é igual o nosso H aqui no Brasil, para, por exemplo, hospital. A gente fala horas, nós temos a letra ali, mas nós não usamos a letra, tá? É a mesma coisa com o T do listen, tá? Or listen to music. It makes me feel cozy. Cozy quer dizer aconchegante, tá? It makes me feel cozy. E na verdade é verdade. I love baking cookies and listen to music when it's raining or when it's cold, tá? What about snowy days, né? E dias de neve, né? Snowy. How do you feel then? Como você se sente? How do you feel then? Oh, I love snowy days. Então a pessoa adora, né? Dias de neve. Ela é doida, né? It's crazy because they are crazy because the snowy days are cold. They make me feel excited. Então elas me fazem, esses dias me fazem me sentir empolgada, né? Excited. I like to go outside and play in the snow. Então eu gosto de ir lá fora, outside and play in the snow. Brincar na neve. Do you like snow? Você gosta de neve? Do you like snow? Você gosta de neve? Deixa eu apagar aqui. Let me erase this. Tanana, yes. Beleza. Aí a pessoa fala, yes, I do. Do you like snow? Yes, I do. Sim, eu gosto. I feel happy when it snows. De novo, crazy, né? Lately, ó, nuts. Praticamente doida. I feel very happy when it snows. I enjoy making snowman and having snowball fights. Então, eu gosto de fazer ó, bonecos de neve e fazer guerra de bola de neve. Essa altura já estaria o quê? Congelada. What about windy days? Do you like them? E dias de vento, né? Aqueles ventos e tal. Você gosta deles, né? Dos dias de vento. Windy days are fun if the wind isn't too strong. Então, os dias de vento, os dias, né, de vento, eles são legais, né? Eles são divertidos se if the wind isn't too strong. Se o vento não é muito forte. I like flying kites. Então eu gosto de empinar pipas. I like flying kites. It makes me feel free. Me fazem sentir livre. If it's too windy, mas se estiver ventando muito forte, I feel a bit nervous. Eu me sinto um pouco nervoso. How do you feel? How do you feel? Como você se sente? I feel the same. Né? Eu sinto mesmo. I feel the same. Gentle wind is nice, but strong wind can be scary. Então, o vento, né, suave, ele é legal, mas vento forte pode ser assustador, can be scary. In hot weather, how do you feel when it's very hot? E o tempo quente, né, o clima quente, como você se sente quando está muito quente? Aí responde aqui, ó. When it's hot, I feel tired and sometimes a bit grumpy. Então, quando está quente, eu me sinto cansada e às vezes a bit grumpy. O que quer dizer a bit grumpy? Meio mal-humorado, né? Ou mal-humorada. Os feelings em inglês, que são os sentimentos, eles não têm gênero, tá? Nem feminino, nem masculino. Bored, tired, sleepy, hungry. Não tem, igual aqui nós usamos cansada, cansado. Lá eles falam tired. She's tired. Ela está cansada. He's tired. Ele está cansado. Então, grumpy é mal-humorado. Então, pode ser tanto para ele, quanto para ela, quanto para todo mundo.
ok? I like to stay cool by swimming or drinking cold lemonade. Então eu gosto de ficar aqui no fresquinho, né? Nadando, bebendo limonada gelada. What do you do? O que você faz? What do you do? I feel tired too. Eu também me sinto cansado ou cansada. I usually stay inside with the air conditioner on or go to the beach. Então, eu geralmente fico dentro de casa com o ar-condicionado ligado ou vou para a praia. Cold weather, on the other hand, eu adoro essa expressão. Cold weather, on the other hand, makes me feel fresh and awake. How about you? Então aqui ela fala que tempo frio, por um outro lado, on the other hand, por um outro lado, me faz sentir fresquinho e acordado, né? How about you? E você? Cold weather is okay if I have warm clothes. Então, o clima frio é ok, é tranquilo, se eu tenho roupas quentes. I feel awake, but I don't like being too cold. Ela falou, eu me sinto bem acordada, né, desperta, mas eu não gosto quando está muito frio. I prefer spring weather. It's just perfect. Eu prefiro o clima da primavera. É perfeito, it's just perfect. Spring is nice. Primavera é legal. Not too hot, not too cold. It makes me feel happy and calm. Então não é quente, não é muito quente, não é muito frio, me faz sentir feliz e calmo. Ou calma, tanto faz. Aí é whatever, gente. Potato, potato, pode ser potato, potato, para os dois. Agreed. Concordo. Different weather brings different feelings. Então, diferentes climas, né? Climas diferentes trazem sentimentos diferentes. It's interesting to think about. É interessante pensar sobre. Yes, it is. Sim, é. Thanks for the chat, Emma. Anytime, Liam. Então, aqui, ó, sim, é. Obrigada pela conversa. Então, chat pode ser conversa também, tá? Anytime é de nada. Anytime. Pode ser welcome, anytime, don't mention it. Tanto faz. Aqui a gente escolheu, eu escolhi o anytime, tá? Agora a gente vai voltar lá, assim que eu conseguir. Opa, voltou. E aqui nós vamos fazer a conversa juntos, ok? Nós vamos fazer a conversa juntas, tá? Então, eu vou ser o I e você será o L, ok? I'm going to be E and you are going to be L. Ao final da minha fala, eu vou dar um tempinho para que você fale a sua fala, ok? Para que a gente possa praticar legal. Let's go, let's do it. Hi, Liam. How are you today? Feeling great. I love this sunny weather. It makes me feel so happy and full of energy. I know what you mean. Rainy days can be so gloomy. What do you like to do when it rains? I like to bake cookies or listen to music. It makes me feel cozy. What about snowy days? How do you feel then? Yes, I do. I feel very happy when it snows. I enjoy making snowmen and having snowball fights.
Windy days are fun if the wind isn't too strong. I like flying kites. It makes me feel free. But if it's too windy, I feel a bit nervous. How do you feel? When it's hot, I feel tired and sometimes a bit grumpy. I like to stay cool by swimming or drinking cold lemonade. What do you do? Cold weather is okay if I have warm clothes. I feel awake, but I don't like being too cold. I prefer spring weather. It's just perfect. Agreed. Different weather brings different feelings. Isn't it interesting to think about? Anytime, Liam. Deu uma mudada ali no final porque eu gosto de negative interrogative, que é quando a gente fala, isn't it? Aren't they? Por quê? Porque dá uma impressão aqui de que eu tô querendo, tô curiosa, assim, tipo assim, isn't it interesting to think about it? Like, não é interessante pensar sobre isso? Como falar sobre o clima dá pano para manga, né? A gente tem espaço, né? Tem espaço. Agora a gente vai para o próximo slide. Sunny days. How do you feel when it's sunny? How do you feel when it's sunny? I feel happy and energized when it's sunny. How about you? Do you feel when it's sunny? How do you feel when it's rainy? How do you feel when it's rainy? Você se sente quando está assim essa chuvinha gostosa? Assim? How do you feel when it's rainy? Interesting. I feel cozy. I feel hungry. Mm, I feel happy. Gente, isso aqui não é it's tanana cold o que que tá pensando, né? It's freaking cold. How do you feel when it's cold? Se eu tenho que trabalhar, if I have to work, I feel sad and grumpy. But on the other hand, if I don't have to work, se eu não tenho que trabalhar, I feel good. Por quê? Porque eu posso ficar enroladinha na minha coberta, in my blankets, watch a movie, or watch my favorite TV show. And how do you feel when it's freaking cold? Well, so that's it. Uma aulinha de reading, lembrando para focar. O reading é interessante fazer o quê? É o que a gente chama de general, né? Você vai para um geral. Você primeiro lê o texto todo, vai pegando ali, ó, palavras-chave ou palavras que você não conheça, que você vai usar, que você vai precisar daquelas palavras. Obviamente, você vai precisar de todas, né, para entender o texto. Mas você vai buscar ali as palavras que você não conhece, tá? Com relação ao vídeo, vai pausando o vídeo, volta o vídeo, façam quantas vezes for necessário, você pausa, volta, poxa, não entendi tal palavra, dá uma pausinha, pesquisa, tá? Lembrando, é sempre legal a gente pesquisar o meaning da palavra, tá?
em vez da tradução. Por quê? Tem muita palavra que é parecida, né? E o meaning, você pode pegar outras palavras que podem te ajudar em outras estruturas. Então, assim, eu vou contar um pouquinho da minha história. Quando eu comecei a aprender inglês, cara, eu sabia scratch, não sabia nada também, né? Mas eu sempre gostei, desde criança eu sempre gostei. Talvez pelo fato do meu pai assistir filme em inglês, na minha época, não querendo entregar a idade, né? Mas já que ia pegando, né? Não tinha esse lance de streaming, o seu escambau tinha que alugar fita, né? Pronto, falei, era VHS. E aí as fitas, ou elas vinham dubladas ou elas vinham legendadas. E meu pai sempre pegava as fitas legendadas. E aí eu acabava assistindo os filmes com ele que eu gostava muito, e eu ia pegando uma coisa ali, outra aqui e tal, e aí eu fui aprendendo. Uma vez eu fui conversar com um gringo e eu não lembrava uma estrutura, né, para usar, não lembro qual estrutura que era, mas eu lembrava uma outra palavra. E aí eu usei aquela outra palavra na estrutura que eu lembrava. Então isso me facilitou muito a vida. Então, assim, quanto maior for o leque de vocabulário, melhor porque o que acontece? Chega num certo ponto, qualquer idioma, sendo português, inglês, qualquer outro, as estruturas gramaticais, elas já estão ali, entendeu? Você já está usando, já sabe usar. Então, qual que é o ponto da coisa? Né? What's the point? É aprender vocabulário. Vocabulário. Então, caderninho, vocabulário, pode se abrir um note. Eu, honestamente falando assim, quando é uma coisa que eu quero me lembrar mesmo, eu tenho, of course, né, minhas tabelas, minhas coisas aqui, mas quando é alguma coisa que eu quero, poxa vida, eu preciso fazer e tal, eu escrevo no notebook, né? I write on a notebook. Então, por exemplo, aqui, diquinhas de como falar cumprimentos, né? Vídeos do TikTok, perguntas de RH, vídeo para o Instagram, vídeo para o YouTube. Então, tudo isso eu vou colocando, faço uma listinha no meu caderno, no meu notebook. Por quê? Porque eu tenho um acesso ali visual, né? Eu tô aqui ao alcance da minha mão, tá bom? Então é isso. Foi uma aulinha sobre reading. Lembrando, usar, pegar todas as palavrinhas que eu leio o texto inteiro, mesmo sem entender, vai pegando coisas que você não sabe, vai anotando, depois você vai lendo com mais profundidade, depois você faça o diálogo, tá? E aí nós vamos praticando cada vez mais e adquirindo mais fluência, tá? Porque o que que faz a gente falar? Falar. Speaking. Okay? It says thank you very much. Bye bye.